Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da Paróquia São José Operário, hoje nós estamos no dia 6 de janeiro de 2021, quarta-feira depois da Epifania, e o evangelho que nós temos vem de Marcos, capítulo 6, de 45 a 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar, e Jesus sozinho na terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram, andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e começaram a gritar. Com efeito, todos tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tem mais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, hoje quarta-feira, nós nos encontramos aqui mais uma vez para rezar, já em janeiro, começando a nossa vida. Tomás de Aquino, que nasceu em 1225 e morreu em 1274, dizia: "Para alguém que tem fé, nenhuma explicação é necessária. Para aquele sem fé, nenhuma explicação é possível." O problema talvez seja isso. Os discípulos estavam sem fé. Para quem tem fé, nenhuma explicação é necessária. Para quem não tem fé, nenhuma explicação é possível. Os discípulos fizeram ontem uma experiência da multiplicação dos pães. Um processo muito pedagógico, muito organizado por Jesus, porque Jesus era um homem preocupado com a multidão. Os discípulos também sim, só que Jesus pensava na lógica da partilha e os discípulos pensavam na lógica da compra, da economia. E Jesus propôs um modo diferente de se organizar a vida, pelo menos para resolver o problema da fome. Esse tempo de pandemia, nós nunca ganhamos tanta cesta básica para distribuir, e distribuímos todas com muito respeito, com muito cuidado, com muito zelo, observando realmente quem precisa, tentando se livrar daqueles que são os malandrinhos, aproveitadores, ou os mentirosos, os que enganam, que tem muito pobre também que é muito sem caráter, Tem muita gente malandra por aí que usa a pobreza em benefício próprio. Mas fizemos tudo isso. Só que isso criou Marcos não diz, mas Mateus diz, eles queriam fazer Jesus virar rei, depois da multiplicação dos pães, porque a multidão começou a pensar: bom, ele resolveu o problema da fome, vamos colocar ele como rei, porque não teremos mais que trabalhar para comer. E Jesus não gosta dessa ideia de colocá-lo como rei. Jesus não gosta dessa ideia de atribuir a ele poderes do mundo, de atribuir a ele poderes de realeza, não gosta disso. Não gosta de certos títulos. Jesus se irrita com certos títulos. Então, o que nós temos no Evangelho de hoje, então, o que acontece depois dessa multiplicação dos pães? A multidão ficou saciada, sobrou 12 cestos de pães. Jesus faz uma atitude com os discípulos que não é comum na Bíblia. Jesus nunca obriga nada, Jesus nunca exige nada, ele sempre faz uma proposta. O que nós temos nos evangelhos? Um projeto de vida, um modo de viver, e que Jesus demonstra isso com a própria vida. Jesus vai vivendo a sua vida e conforme a sua vida ele vai tentando nos ensinar e nos dar um projeto de vida abençoado e aprovado por Deus. Isso é o evangelho. O evangelho é isso, não é um livro de história, é a vida de Jesus que nos dá um projeto de vida aprovado por Deus. Por isso, nós agora temos essa atitude que não é comum de Jesus. Ele obriga os discípulos a entrar na barca. E o outro momento que ele vai obrigar a gente é o mandamento do amor. Isso eu não vos peço, eu vos mando, amai-vos uns aos outros. São 2 momentos na Bíblia que Jesus tem esse comportamento, essa atitude. Jesus agora pega os discípulos,
faz eles entrar na barca e tira eles do meio da multidão e manda atravessar. E Jesus despede a multidão. Como foi essa despedida, nós não sabemos. O fato é que Jesus possivelmente pode ter dito, olha, eu ensinei vocês como viver e fazer as coisas, agora é com vocês já sabem. Então, segue viagem, vão cuidar da vida que vocês já aprenderam. Ele tira, os discípulos do sucesso popular, porque é claro, 5 mil homens com a barriga cheia, sem ter gastado um centavo, pensa que esse pessoal não achou bom, pensa que esse pessoal não ficou feliz. Isso, claro, dá uma festa, né? Dá uma vaidade, nossa, estamos arrasando, agora somos famosos, vamos aparecer na televisão, seremos entrevistados, vão fazer reportagens sobre a gente, vão fotografar a gente vai aparecer na mídia, o pessoal vai curtir a gente, vão falar bem da gente. Jesus não, tirou eles disso. Vamos parar com a gracinha, entra no barco e atravessa. Jesus fica, despede a multidão, agora vocês vão cuidar da vida, agora vocês vão zelar da vida, e Jesus se recolhe para rezar. Essa é a dinâmica de um processo, que às vezes é interessante. Jesus poderia ter ficado muito feliz e satisfeito. Nossa, foi um sucesso essa multiplicação dos pães, mas a coisa termina com Jesus sozinho. Diante de uma multidão, diante de um sucesso, diante de uma cumilança, diante de sobra, diante de fartura, Jesus termina o dia sozinho. Ele obriga os discípulos a sair daquele perigo, da vaidade, da multidão que está muito feliz. Mas a vida não é só isso não. A vida não é só festa de final de semana. A vida não é só passeio de final de semana. A vida não é só férias no meio do ano ou em janeiro. A vida não é só isso não. Alguém tem que assumir a vida. Então vocês vão atravessar esse mar aqui e eu vou rezar. E Jesus reza. Jesus sai. Os evangelhos insistem muito nisso. Esse processo que às vezes é difícil a gente entender, né? Porque a gente sempre quer estar no sucesso da multiplicação dos pães. Passa um pouco, Jesus estraga a festa toda, né? Ele manda o povo seguir viagem, você já sabe como se virar, e ele fica sozinho. Só que todos os momentos que Jesus reza, ele toma uma decisão. As decisões de Jesus são frutos dos seus momentos de oração solitário. E aí ele rezando, e eu não sei como seria a lógica, no escuro da noite, como que enxergava, mas é Deus, Deus pode enxergar em qualquer lugar, né? Então Jesus está na terra e Jesus olha o sofrimento dos discípulos lá no mar em ventos contrários. O que seria o vento contrário? O vento contrário é aquilo que vai contra aquilo que Deus pede que eu faça. Jesus pediu, atravesse, e eles obedeceram, estão indo. Mas há algo que quer tirar isso. É os momentos em que a gente quer ir para a missa e a gente não vai. É os momentos em que eu quero ajudar alguém e não ajudo. É os momentos em que eu quero rezar e não rezo. É os momentos em que eu quero ser solidário e não sou. É os momentos em que eu quero ler a Bíblia e não leio. Então todos esses momentos da vida são momentos em que nós somos convidados a fazer a nossa experiência de fé. Nós somos convidados a pensar nas coisas de Deus. Nós somos pensados a enfrentar esses ventos contrários. Jesus olhando o cansaço dos discípulos, Jesus olhando a batalha deles, o que Jesus faz? Jesus vai ao encontro, caminhando sobre as águas. Caminhar sobre as águas é uma precedência divina, não uma precedência humana. A gente não caminha sobre as águas. Deus pode caminhar sobre as águas. Jesus é Deus e por ser Deus ele pode caminhar sobre as águas, ele pode transfigurar, ele pode curar as pessoas, ele pode perdoar, ele pode, mas porque ele traz dentro de si também a divindade. Ele traz dentro de si, traz a humanidade do lado de Maria e traz a divindade do lado do Espírito Santo. Por isso Jesus vai ao encontro dos discípulos, quer dizer, nem a água impede de Jesus de ir ao encontro dos seus. Nem a gravidade impede Jesus de ir ao encontro da gente. Nem a gravidade. Por isso que Jesus caminha sobre as águas. Mas Jesus quer passar à frente deles para ser um guia. Viu? E ao ver Jesus, eles se assustam, eles gritam. Viu? Eles pensam que é um fantasma. Viu? Aí Jesus tem que dizer, ei, coragem, sou eu, não tenha medo. Sou eu, é o nome de Deus do Antigo Testamento.
Deus falava que sou eu, era o nome de Deus. Então Jesus está dizendo, quem está caminhando sobre as águas, quer passar à frente de vocês para mostrar o caminho, sou eu. Para isso, Jesus faz 2 pedidos. Um é a coragem, o outro não ter medo. Por quê? Porque nós estamos diante de um grupo de discípulos cansados, com ventos contrários, que não entendeu a multiplicação dos pães, com coração endurecido, com coração fechado, e aí nós temos esse Jesus se manifestando, se mostrando para eles, e eles não estão entendendo o pão, quer dizer, eles nem perceberam que esse que caminha sobre as águas só pode ser Deus. Jesus, quando entra no barco, o vento fica calmo, porque ele pode fazer isso, viu? E eles estão lá perdidos ainda. É a dureza da vida. É a dureza da vida da gente fazer certas experiências, não entender. Depois a gente tem que enfrentar uma dificuldade de um vento. A gente percebe Deus caminhando sobre as águas para nos encontrar. A gente pensa que é um fantasma. A gente sabe, reconhece, mas pensa que é um fantasma. Ele tem que pedir para a gente novamente, coragem, não tenha medo, sou eu. Entra no nosso meio. Quando a gente permite que Ele está no nosso barco, as coisas se acalmam, mas ainda estamos com o coração endurecidos. É complicado essa questão do coração endurecido, né? A gente encontra, a gente mesmo às vezes fica com o coração endurecido diante de certas situações, de certos fracassos, de certos medos, de certos receios, de certas realidades. Às vezes a gente fica com o coração, e às vezes a gente não entende mesmo, né? A gente não entende mesmo, como os discípulos, não entendem nada dessa multiplicação dos pães. Eles ainda estão na lógica da compra, não estão na lógica da partilha. Não são capazes de reconhecer, se esse rapaz caminha sobre as águas, ele só pode ser Deus, porque eu não dou conta. Mas eles também pensam que é fantasma. Então ficamos sempre no dilema entre enxergar um fantasma ou enxergar Deus, que faz de tudo para nos encontrar, faz de tudo para nos querer bem, faz de tudo para se aproximar de nós. E quando nós entendemos a sua frase e permitimos que Ele entre no nosso barco, as coisas fiquem mais calmas. Por isso a nossa prece hoje, o nosso agradecimento, é que Deus possa estar no coração de cada um de nós. Dizia José Saramago, escritor português, que nasceu em 1922 e morreu em 2010. As palavras proferidas pelo coração não têm língua que as articule, retém-nas um nó na garganta e só os olhos é que se podem ler. Que os nossos olhos possam ler Jesus caminhando sobre as águas para vir até nós, acalmar a nossa vida e nos dar esperança. E escutar, é Ele que vem nos amar, é Ele que vem nos proteger. Um abraço e até mais.